Quando crente, o servo do Senhor entra no deserto, sai bem gordinho, viu, pastor? Porque no deserto Deus manda maná, Deus cuida, Deus manda água. E foi assim. A minha mãe foi no interior do Rio e ganhou uma galinha chocadeira. Galinha chocadeira é aquela galinha que você pode botar 15 ovos debaixo dela e ela choca os 15 ovos, sabe? Só sai dali quando os pintinhos estão ali embaixo. E ela trouxe essa galinha, foi lá no aviário, comprou uns 15 ovos e ela sabe, mulher de interior, viu lá se estava galado, né? Ó, e colocou embaixo da galinha. E a galinha tirou os pintinhos todinho. E ela cuidava com carinho daqueles pintinhos, botou na caixinha e botou mais embaixo da galinha. E trouxe uma semente de bertalha, que é a prima do espinafre, muito gostoso. E ela plantou num quintal, lá em casa, o terreno. A casa ela foi construída em cima de um brejo. Brejo é onde dá sapo-boi, cobra d'água, essas coisas aí. Inclusive eu te sentei já em cima de um sapo-boi. Mas o que era? Era uma palafita, uma coisa assim? Não, era a casa de alvenaria, só que no alto e embaixo, né, aquele lagar. Com o tempo, meu pai aterrou, ficou na altura do nível da rua e tal. Mas até então era assim. E eu até me perdi onde eu estava. Não, você estava dizendo que a sua mãe trouxe essas Isso, galinhas isso. Trouxe essa galinha e começou a... A bertalha. Escuta só o maná, pastor. Como é que foi o maná? Começou a dar frango, 43 cabeças de frango ao total. E as bertalhas eram cada folhas, pastor, desse tamanho. Agora eu nunca ouvi esse nome, bertalha. É a prima do espinafre, pastor. Mas o que é bertalha, gente? Bertalha é para você comer com ovo, você refoga com alho, faz sopa. Pastor, mas é uma delícia. Come com canjiquinha, com angu. Os mineiros aí que gostam de angu, viu? Gente, eu nunca ouvi Com falar quiabo de e frango. bertalha. Já ouvi falar de serralha, já ouvi falar Já, de... broto de bertalha. abóbora, né? Isso tudo aí tá na mesma família. Uma delícia. E não faltava pra gente bertalha, porque dava cobertura, porque o terreno era bom, o terreno era fértil. E a gente comia bertalha, ovo, caruru, semente de broto de abóbora, e não faltava nada. Eu tenho certeza que a prova doeu mais nele, porque ele, como um homem, né, cheio de pose, né, e Deus foi quebrando ele, e a gente, tudo pra gente era festa, né, pré-adolescente com a mamãe. Quando ele saía, pastor, que ele falava assim, ó, acabou o gás. Manda o seu Deus mandar comida para vocês. Você não falou que Deus manda comida para vocês? Porque minha mãe agradecia, né? Minha mãe falava assim, Senhor, eu te agradeço por essa comida. E só, muito rápido. E ele usava isso contra a minha mãe. Ele não, os demônios que estavam nele. Abusados, atrevido. E minha mãe chorava e com duas meninas pequenas. A minha mãe pegava, ia, porque onde a gente morava era um descampado, né? Pasto, jamelão, mexerica, jaca. Minha mãe levava a gente lá para aqueles pastos lá. Voltávamos com gravetos nos braços, né? Cada um com um gravetinho, com madeirinha na mão. Minha mãe fazia lenha. Não tinha fogo, não tinha gás. Minha mãe fazia lenha e colocava ali o angu, o que tivesse costela de frango, né? Ia botando e fazia aquele cozido. E ali, quando ele chegava, ele falava assim, meu bem, muito carinho, ó, meu bem, tem uma sopa deliciosa para você. E ele arregalava os olhos, o quê? Como que tem comida nessa casa? Tem, vem cá, com a panela preta de fumaça. E ele sentava e ele se deliciava. Mas minha mãe muito sábia, pastor. Semi-analfabeta, mas semi-analfabeta não é burro não, viu? Inteligente. Mulher muito inteligente. Ganhou o meu pai para Jesus, sabe como? Num carinho. Crente tem lábia, viu, pastor? A lábia do crente é o carinho. É o amor. Você quer ver você quebrar alguém? É você ter amor, delicadeza, gentileza, carinho. Meu pai, quando caía endemoniado no banheiro, ele gritava, urrava. Minha mãe chamava o meu tio que morava do lado,
quebrava a porta, o banheiro, e ela com carinho enrolava ele no lençol. Eu me lembro dessa cena, porque se repetia muitas vezes. E eles arrastavam meu pai para a cama. E quando ele acordava, tinha lá aquela comida gostosa. E ela chamava ele de bem. E até hoje chama de meu amor e de meu bem. Bom, eu posso chegar no final, concluir, pastor? Pode. Tá bem vivão o homem, viu? Morreu não. A sua oração. E deixa eu te dizer, Deus ignorou. eu não sabia o que estava pedindo. Se ele tivesse morrido, eu tinha perdido um grande amigo. Um grande presente. Mas o que aconteceu então que mudou todo esse quadro tão sinistro que você acabou de colocar? Ó, quando uma mulher valente dobra o joelho, coloca seu propósito com Deus, não tem demônios que fiquem em pé e que fiquem debochando da cara de alguém. Foi isso que minha mãe fez. Minha mãe começou a trabalhar em oração, trabalho de oração, e Deus começou a quebrantar aquele coração. Já não tinha mais as revistas pornográficas. Aquele homem que não podia ouvir nada de Jesus, a minha irmã já dedilhava algumas notas no violão. E ele já ouvia a gente cantar de longe, lá no final do quintal de casa. E ele já começava a baixar a televisão para ouvir, né? Escondidinho. E minha mãe ia lá na cozinha, na sala e falava, teu pai estava chorando, canta mais alto. Canta mais alto. E a gente lá no fundo do quintal, canta mais alto, ele está ouvindo. E a gente cantava, se as águas do mar da vida quiserem. E minha mãe ia lá, voltava de novo, e ele estava, canta de novo, canta outra. E a gente começava a cantar. E aquelas revistas de pornografia já começaram a sumir. E a Bíblia da minha mãe, que era escondido num lugar do guarda-roupa, já não estava mais lá. Ele já começou a indagar a gente coisas sobre a palavra de Deus. E Deus começou a transformar o meu pai. E então aquele homem durão já começou a chorar, já veio alguns programas, os pastores já começaram a entrar dentro da nossa casa como amigos, e ele indagando, e o Espírito Santo de Deus foi entrando, e minha mãe, com aquela esperteza de mulher sábia, foi ganhando meu pai para Jesus. Aquele homem que fedia a cachaça pura, pastor, não tinha perfume que dava jeito. Tinha banho que dava jeito. Fedia álcool puro. Era um sachê de pinga. Pastor. Quando meu pai entrou na igreja pela primeira vez, foi um susto tão grande e um cheiro que impregnou na igreja. Ele só tinha um dente, pastor, de tanto que ele bebia. Porque o restante se foi com a cachaça. Era feinho. Caía em cima do próprio vômito, nas ruas, da própria urina. Mas quando ele entrou na igreja, primeira vez, deve ter caído uns 1000 de demônios. Da segunda vez, foi mais 2000. Acho que foi uma penca de demônios. Só caindo. Com as pisadas dele na casa do Senhor. E eu fiz um ensino fundamental, um ensino médio, mas com muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu era chamada de piloto de fogão. Era o meu apelido. Bom, se eu fosse piloto de fogão, que é cozinheira, eu ia me dar bem, pastor, porque eu gosto de cozinhar e gosto de comer, viu? Sou gordinha, gosto de comer e cozinhar. Mas não era isso que estavam dizendo. As pessoas diziam, e geralmente é aqueles que estão mais próximos de nós, né? Que eu nunca ia ser nada e que eu não ia passar de piloto de fogão. E Deus foi trabalhando no meu intelecto. E eu fiz o fundamental, o médio, para acabar de pisar na cabeça do diabo. Eu fiz a escola de música Vila Lobos, conservatório de música, no centro do Rio de Janeiro. Fiz violino, canto lírico, canto popular. Minha irmã é professora, eu sou missionária. Minha mãe é diaconisa e meu pai é diácono da casa do Senhor. Dizia que nunca ia colocar uma gravata. Hoje tem coleção de gravata para contar a história. Essa combina com essa, essa combina com essa. Dizia que nunca ia dar dízimo para pastor.
Hoje, quando o pastor faz a fila para ungir, ele tem que ser o primeiro da fila, porque senão chega brabo em casa. Deus mudou aquele coração de pedra. Um coração de manteiga. E meu pai é instrumento de Deus para mim, onde eu tô. Ele liga para mim. E se eu precisar de uma ajuda, de uma mão amiga, hoje eu tenho pai. Não sou um pai, um amigo. Um amigão mesmo. E eu glorifico ao Senhor, porque Deus, Ele é Deus. E Ele conhece melhor nós do que nós mesmos. E Deus restituiu minha casa, restituiu minha família. Hoje eu digo que eu e minha casa, nós servimos ao Senhor com alegria. E a minha maior felicidade, o meu maior presente, é de poder sentar na mesa, pastor. Final de semana agora eu tive com meu pai, com a minha mãe, com a minha família. Sentar e comer aquela comida que mamãe faz, mas olhar assim, o sorrisão do pai e da mãe. Não tem dinheiro, não tem que pague isso, pastor. E só o Evangelho pode fazer isso. É verdade. Quantos anos tem que essa história mudou? Tem uns 10 anos que meu pai veio para Jesus. Faz pouco tempo, então. Tem uns 10 anos. De todo o tempo de vida, foi um tempo maior de sofrimento do que agora esse tempo que você conta como um tempo de bênção. E eu tenho falado, dá mais tempo para o meu pai de vida para a gente poder usufruir desses momentos tão prazerosos. Vamos falar da música. Como é que é a história da música na sua vida? Quem diria, hein? Eu sou chorando, viu, pastor? Pode chorar à vontade. Quem diria, hein? Que Deus ia restaurar você e toda a sua família. Quem diria? Que você ia voltar a sorrir nessa vida, sendo abençoado. Quem diria? Essa música é uma ministração de Deus para mim. E eu tenho certeza que não é só para mim, não. Porque muitas mulheres, muitas famílias passaram e estão passando por uma situação dessa, pessoal. Com certeza. Lamentavelmente, a gente sabe que hoje o relacionamento familiar, ele tem passado assim por turbulências terríveis, e são vários os fatores que contribuem para isso, mas um deles, lamentavelmente, está presente, eu calculo e imagino, em mais de 90% dos problemas familiares, que é o vício, seja do álcool, seja de outras drogas, né? A gente sabe, e quando você conta a sua história, eu me lembro da minha esposa, que também tem uma história muito parecida em termos de relacionamento familiar, né? Um pai alcoólatra, que também era muito violento com a família e que deixou assim marcas muito profundas, principalmente nela, que é a mais velha das irmãs. E eu posso, de certa forma, entender um pouco o que foi que vocês passaram, baseado na história que a minha esposa me conta, do que eles passaram com o pai, enquanto o pai era alcoólatra e tratava a família com total desprezo e com muita violência. A gente sabe que realmente é um problema, e um problema muito sério. Mas, graças a Deus, porque aonde o Evangelho chega a transformação, chega a mudança. E Deus nunca muda nada para pior. E não Deus deixa sempre marca, só muda para melhor. não deixa frustração. Eu conto isso de uma maneira para renovar a fé, para saber, as pessoas saberem que Deus, Ele muda mesmo, Ele faz. Deus restituiu mesmo tudo. O amor de pai, amor de esposa.